Prezados ouvintes, como havia prometido, nós vamos falar agora um pouco sobre as impressões da nova lei de licitações, e é importante a gente fazer esse relato, uma análise macro. É óbvio que a lei ela tem muitos artigos, são 194 artigos e com a necessidade de vários regulamentos, né? Então, a União, aos estados e aos municípios, cabe, e ao Distrito Federal, cabe também a regulamentação da lei. Então, e não obstante toda essa complexidade da nova lei, eu vou tentar dar uma impressão inicial sobre a nova lei de licitações. Então, a primeira impressão é a questão da transparência. Na minha opinião, o legislador pretendeu dar ampla transparência a todos os assuntos relacionados a licitações e contratos públicos. O que se pode questionar inicialmente mas estas informações a respeito da utilização de recursos públicos já não era transparente, já não era pública? Sim, temos o princípio da publicidade, temos a lei de acesso à informação, mas me parece que o legislador pretendeu dar nesta nova lei de licitações não só ratificando a transparência, mas especialmente dando maior acessibilidade, ou tornando o acesso à informação muito mais simples, né? Então, um exemplo disso é o Portal Nacional de Contratações Públicas, previsto no artigo 174 da nova lei de licitações, dando ampla publicidade a todos os editais do país, atas de registro de preço, notas fiscais eletrônicas, convocações inclusive para dispensa, inexigibilidade, todos os contratos celebrados, os termos de aditamento celebrados. Então, é o portal, é um sistema, um site que vai reunir todas as licitações do país, ou seja, vai centralizar a informação do país inteiro sobre licitações e contratos. Então, isso dá uma demonstração clara da vontade do legislador em permitir o acesso, o amplo acesso a essa informação. Outros pontos importantes é a necessidade da divulgação no site do órgão contratante da ordem cronológica dos pagamentos, né? A divulgação mensal, então uma informação importante, especialmente às empresas contratadas. Tornar praticamente obrigatória a licitação eletrônica, não que ela seja obrigatória, não permitindo a licitação presencial, vai realizar. Então, as exigências da licitação presencial serão tão rigorosas que vai ser muito mais fácil o órgão público optar pela licitação eletrônica. Então, não que ela seja obrigatória, mas é quase um obrigatório, porque é tão difícil fazer presencial que a licitação eletrônica vai ser o modo, né, majoritário de se fazer as contratações, os processos de licitação. Outro ponto importante, os documentos, todos eles eletrônicos, né? Então, já que a licitação será eletrônica, os documentos, né? A tendência é que a documentação seja toda eletrônica. E uma tendência muito interessante também da questão na disputa a utilização do robô, não robô, aquele robô que foi criticado, muito criticado pelo Tribunal de Contas da União, mas o robô público, ou seja, aquele que está disponível na plataforma ao licitante interessado. Agora, um outro viés muito importante, além da transparência, é o viés da responsabilização. Ficou muito claro que o legislador quer responsabilizar quem praticou um ato, uma conduta que pode causar dano ao erário, pode causar uma restrição à competitividade. Então, temos como exemplo, temos o artigo 124, que determina a apuração por erro de projeto. Então, havendo um erro de projeto, deve-se apurar, e esse erro tem que causar um dano ao erário, obviamente, ou um acréscimo significativo no valor contratual, e isso vai gerar uma apuração de responsabilidade. Temos como outro exemplo o princípio da segregação das funções, como algo que a administração pública vai ter que obedecer por conta dessa necessidade de identificar quem é o autor, quem produziu cada um dos atos dentro do processo licitatório. Temos também as 3 linhas de defesa, temos vários exemplos de responsabilização, sem contar
o aumento do rigor nas sanções administrativas, ou seja, aplicadas aos contratados, e também o aumento significativo do rigor em relação aos crimes de licitação. E isso vai ser um capítulo à parte da nossa apresentação, mas é importante relatar que os crimes de licitação receberam tratamento pelo legislador de forma muito mais rigorosa, né? Aumentando-se muito a penalidade em certos casos. Por exemplo, na fraude à licitação, dobrou a penalidade, mudou o regime de cumprimento da pena. Então isso é importante relatar essa questão da responsabilização. Também tem um fato, também dentro desse rigor, dessa responsabilização, de que, pelo que eu entendi, o legislador ele cria maiores ferramentas para afugentar o licitante aventureiro. Não sei se foi só para mim essa impressão, mas as declarações, a declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação, essa já existia, mas quase que havendo um desdobramento nesta declaração, exigindo-se também do licitante uma declaração de conformidade das propostas. Então praticamente o licitante se autodeclara habilitado, se autodeclara classificado e responde depois por isso. A declaração da reserva de cargos, muito importante. Então, é como se o legislador quisesse cercar o processo, atribuindo ao licitante essa exigência de declarar-se habilitado, declarar-se classificado, responsabilizando-se por esta condição. E, obviamente, se ele não conseguir obedecer ou comprovar esses requisitos que ele havia declarado, pode responder por isso, né? Então, eu acho que esse aumento do rigor, possivelmente o legislador permitiu a penalidade ao licitante que comete uma infração durante o processo licitatório. A gente vai tratar disso também em algum vídeo ou respondendo alguma consulta. Mas é importante ver esses dois vieses muito claros da transparência. O legislador pretendeu dar transparência à informação e também a questão do rigor, da responsabilização daquele que pratica algum ato que venha a causar dano ao erário ou causar um tumulto à licitação ou à contratação. Então essas são minhas impressões, mas como dito, a gente vai sempre trazendo aqui nos nossos vídeos alguns outros detalhes, pontos polêmicos, né? Tá bom? Muito obrigado a todos.